lá, fiel, vamos falar de Corinthians porque o bicho tá pegando. Apenas um dia de vaquinha, mais de 10 milhões de reais arrecadados. Essa é a fiel torcida do Timão. A única do mundo capaz de fazer isso. Você não vai ver isso em lugar nenhum do mundo. Então quem está vendo vai ver. Quem não vê, não vai ver mais. Porque isso é surpreendente, tá? Yuri Alberto pode ficar no Corinthians em 2025 a pedido de Memphis Depay. O que Memphis Depay pode influenciar aí na decisão do Yuri Alberto? O Corinthians podendo contratar aí Verratti, ou Veguete, como alguns falam aí, mas vamos falar Verratti, tá? Que a pedido do Ramon Dias, cara, o vídeo está bombando, recheado de informações. Peço para você ficar até o final desse vídeo, tá? Olha, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É de grande importância para que essa plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Já vamos iniciar aqui falando da vaquinha, né, fiel? Não tem o que a gente aqui esperar para falar sobre isso, porque está sendo maravilhoso para o Corinthians essa história do Timão arrecadar aí mais de 10 milhões de reais em apenas um dia, fiel. É apenas o início do projeto da Gaviões da Fiel, tá? Lembrando que o projeto da Gaviões, ela tem todo o respaldo, ela tem todos os méritos, mas todos nós corintianos estamos doando, tá? Todas as organizadas, a Estupinha, Camisa 12, todos nós estamos aqui contribuindo para que o Corinthians consiga quitar essa dívida, que aí, se a gente for pensar no movimento que o Corinthians faz, ele é de grande importância, porque se nós quitamos esta dívida da Neoquímica Arena, cara, o Corinthians fica imbatível. Então é uma força maior que está se movendo para o time ficar imbatível. Corintianeiro, mas por que você fala que o Corinthians ficaria imbatível? Cara, a arrecadação do estádio do Corinthians hoje vai diretamente para a caixa. Imagina a arrecadação do clube entrando nos caixas do Corinthians jogo após jogo. Cara, estamos falando aqui de coisas espetaculares que poderia acontecer no Corinthians, tá? O Corinthians em Paulistão, em estreia de Paulistão contra times pequenos, contra a Ferroviária, o Corinthians coloca 40 mil torcedores no estádio, irmão. A bilheteria do Corinthians é 5, 6 milhões, 4 milhões. Cara, imagina esse dinheiro, todo jogo vindo pro Corinthians. O Corinthians fica, cara, uma máquina, tá? Em contratações, nunca mais vai dever na sua vida, porque o cara que deveu, o presidente que tiver no Corinthians, e o Corinthians estiver devendo com o estádio quitado, esse cara tem que sair de lá no tapa, me desculpa, porque não tem condições. É muita grana, fiel. O Corinthians em 2023 arrecadou 880 milhões de reais, tá? Lógico que esse valor ele não é líquido, é um valor bruto. Só que a bilheteria do Corinthians ela é gigante, ela é enorme e o Corinthians precisa sim quitar esse estádio para alavancar, para sair da bolha, para se tornar um time fora do comum no Brasil. E se a Fiel dá isso de presente para o Corinthians, cara, é um presente para todos nós. Não é só para os dirigentes, porque o Corinthians, fiel, ele é nosso, tá? Não é um time que tem uma torcida, não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Então o Corinthians é nosso, cara. Se isso for quitado, vai ser cara, é questão de se emocionar, é questão de vibrar, porque é uma coisa espetacular para nós, tá? Vocês não têm ideia, nem noção do que representa a quitação da arena hoje pro Corinthians, tá? Representa coisas aí, como eu disse para vocês aqui, espetaculares. Se vocês acham bom no Corinthians tá podendo vir o Sérgio Ramos, que vai vir, tá, fiel? O Memphis Depay. Imagina com a Neoquímica Arena quais jogadores o Corinthians não poderia trazer, jogadores midiáticos, tá? Então, cara, sim, seria um sonho pro Corinthians a quitação da arena e a Fiel entende isso, a torcida entende isso e está indo atrás desse sonho para quitar a Neoquímica Arena, certo, Fiel? E detalhe, a torcida do Corinthians já paga ingresso caro, a torcida do Corinthians ela já consome os produtos do Corinthians, camiseta, tudo que é acessório do Corinthians, é uma das maiores torcidas mais consumistas do Brasil. A gente já paga o ingresso caro, não tinha obrigação nenhuma de fazer vaquinha. Desculpa, fiel. Mas o Corinthians faz a vaquinha porque ama esse time, tá? Então a gente quer quitar isso, quer dar um fim de vez nessa dívida da Neoquímica Arena, para aí sim nós ir para outro patamar, porque aí o Corinthians fica imbatível. Você sabe o que significa imbatível? Clube nenhum chegará aos nossos pés, tá, fiel? Tanto futebolisticamente como administrativamente.
sendo administrado também com grandes poderes aquisitivos financeiros entrando dentro do clube. Isso aí é primordial que a gente fale aqui, tá? Fiel, muitos estão me perguntando aqui, corintianeiro, qual é o número do Pix, tá? Ó, se tiver montagens nesse vídeo aqui, Fiel, eu tenho até medo de falar isso para o pessoal não fazer montagem aí e colar tentando visar golpes. Cara, doem pelo site oficial do Corinthians. Entrem no site oficial do Corinthians, tá? E, ó, o Corinthians, segundo informações que eu recebi, já derrubou mais de 20 sites falsos. Entre no site oficial do Corinthians, tá, fiel? Entre no site oficial do Corinthians. Eu vou pegar o site oficial, vou deixar nos comentários para vocês. Entram lá no site oficial, peguem um número através de lá. Eu acho que nem é número, tá? Eu acho que é um site doe e tal, não sei. Não vou nem falar aqui para não dar problema, tá? Entrem no site oficial do Corinthians, que lá vocês vão conseguir. Não caiam em golpes, porque está cheio de gente tentando dar golpe nessa questão da vaquinha do estádio. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Agora vamos falar aqui, antes da gente entrar no assunto Verratti, antes de a gente entrar no assunto aí mais que a gente tem que falar, quero falar para vocês a questão aqui, qual é a influência que o Memphis Depay pode causar pro Yuri Alberto ficar no Corinthians em 2025. Cara, a gente sabe que a chegada do Memphis Depay ela foi de grande importância pro Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto renasceu pro futebol com o Ramon Dias, que tirou ele da posição de centroavante e pôs ele nas pontas, e também não podemos esquecer do papel do Memphis Depay com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto começou a fazer muitos gols depois que o Memphis Depay chegou. E eles criaram um relacionamento muito bom juntos, tá? E as informações que chegou é que o Memphis Depay pediu pro Yuri Alberto ficar no Corinthians, tá? Yuri, fique no Corinthians, não tô falando aqui com essas palavras, tá, Fel? Não estava lá. Yuri, fique no Corinthians aí pelo menos mais um ano. Precisamos de você aqui. O que essas palavras podem influenciar no Yuri Alberto para ele ficar no final do ano ou não, tá, Fiel? Olha, vindo do Memphis Depay, eu acredito que o Corinthians pode ganhar uma força aí, quem sabe segurar o Yuri Alberto. O presidente já prometeu que não vai deixar ele ir, só que eu tenho informações que ele já está vendido, tá, fiel? A 21 milhões de libras pelo West Ham. É o sonho do jogador, o jogador quer ir para a Europa e o momento full dele é esse. Qual que é o momento full, corintianeiro? É o melhor momento de sua carreira. Ah, se ele vai ficar mais um ano aqui no Corinthians, o jogador pensa isso, tá, fiel? Só estou explicando para vocês. Ah, vou ficar mais um ano no Corinthians, e se eu não ficar do jeito que eu estou? E se eu não estiver jogando bola do jeito que eu estou? E se eu tiver uma recaída, eu perco a minha chance na Inglaterra. Este é o pensamento hoje do Yuri Alberto, é o pensamento de qualquer jogador de futebol. Eles aproveitam o melhor momento da carreira para tomar decisões. E clubes também aproveitam o melhor momento da carreira do jogador para vender. Ah, corintianeiro, mas o Yuri Alberto é muito bom. Claro que é, cara, eu prefiro ele no Corinthians. Eu já falei. A melhor contratação do Corinthians hoje seria manter o Yuri Alberto no Corinthians. Essa seria a melhor contratação para 2025. O cara é artilheiro do Brasil, tá fazendo gols todos os jogos. A melhor contratação do Timão é manter ele. Só que não é as informações que eu tenho, tá? Recebi informações hoje, corintianeiro. O Memphis Depay pediu pro Yuri Alberto ficar a pedido da diretoria. Pode ter um peso nisso? Pode, tá? Só que a chance dele ir pro West Ham ela é muito, muito grande, tá, fiel? E o clube também aproveita o momento full do jogador, né? O momento bom dele para vender ele, porque sabe que pode passar outro ano, ele não pode apresentar o que ele está apresentando e o Corinthians perde venda também. Mas 93 milhões por Roberto sendo artilheiro do Brasil é muito pouco, meu irmão. E se o Corinthians quiser conquistar títulos, tem que manter seus atletas aí, tem que se sacrificar para a gente voltar aí a ser campeão, certo, fiel? E o Yuri Alberto seria uma parte importante aí nessas conquistas de 2025 que estamos esperando aqui conquistar. Vamos seguir com as informações porque tem muita informação aqui para dar para vocês, tá? Antes da gente entrar no mercado da bola, quero falar algo para vocês importante. A votação do Augusto Melo foi adiada, tá? A primeira votação seria dos conselheiros, aí depois seria dos sócios, tá? Se as duas votações forem um número maior para o impeachment, Augusto Melo não será mais presidente do Corinthians. Se ele for votar e com os conselheiros e der que ele tem que sair do Corinthians, beleza. Se na votação dos sócios ele conseguir a votação para continuar como presidente, ele não sai do Corinthians, mesmo que ele perca
aí na votação dos conselheiros, tá, fiel? É assim que funciona e essa votação foi adiada. Assim que tiver, eu passo para vocês. E o incrível, cara, é que os jogadores, tá? E isso é importante, estão demonstrando apoio ao Augusto Melo. Eles se manifestaram, queremos que o Augusto Melo permanece, cara. Parabéns aos jogadores do Corinthians. Mas como que não vai falar? Como que os jogadores não vão apoiar se o salário está em dia, se o direito de imagem está em dia? Se hoje o Corinthians é um clube que dá gosto os caras virem jogar. É um clube, cara, nossa, é o maior clube do Brasil. A estrutura do Corinthians no Brasil não tem igual. O que o Augusto Melo está fazendo com esse time do Corinthians e o que o Augusto Melo está fazendo com esses jogadores é coisa surreal, cara. Já pensou assim, o Corinthians antigamente, na época do Willy Monteiro Alves, da Renovação e Transparência, o cara jogava, era 3 meses sem receber, fiel. Aí recebia o salário, ficava faltando direito de imagem. O cara não podia fazer compromisso, porque ele nunca sabia o que ele ia receber, ou que mês que ia receber. A questão é, o Corinthians nunca pagou salário em dia. Nunca pagou, e hoje os caras recebem em dia. O último salário do Corinthians recebeu com 5 dias de antecedência. Como que você não apoia o Augusto Melo? Como que os jogadores não vão ficar a favor? E esse apoio tem peso, tá, fiel? O apoio do Augusto Melo, o apoio dos jogadores do Augusto Melo tem peso, tá? Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Eu espero de todo o meu coração que o Augusto Melo continue na presidência. Se o Augusto Melo sair da presidência, cara, eu não vou ser torcedor modinho aqui, igual muita gente fala, se o Augusto sair eu não torço mais pro Corinthians. Não existe, tá? Vou ser corintiano aqui até o fim, independente do que aconteça. Mas vai ser uma grande decepção para todos nós corintianos, porque aí a gente vai ver que é um golpe, cara. Porque como que um cara que está administrando bem pode sair do cargo máximo, que é o presidente? Como que um cara que trouxe tantos recursos para o Corinthians, como patrocinadores, valorizou a camisa do Corinthians, pode sair do Corinthians? Como que um cara que paga salários em dia pode sair do Corinthians? Como que um cara que tirou empresários da teta do Corinthians pode sair do Corinthians? Porque os empresários sugavam o Corinthians. Eles mandavam no Corinthians. Como que um cara desse pode sair do Corinthians? Ah, não, mas o do Willy Monteiro Alves fazendo confissão de dívida para todos os empresários, nunca teve votação, nunca foi cogitado impeachment ele. Ele nunca foi cogitado em ter um impeachment, né? Aí tudo bem, né, senhor Romeu Tuma Júnior? O André Sanches, tudo bem, né? Por tudo que ele fez, tudo bem. Ah, não, nunca, não vamos fazer nada com o Andrés. Mas o Augusto Melo, que vem trabalhando certinho, que vem fazendo valorizando o Corinthians, ah, não, esse cara não serve, vamos tirar. Cara, o Brasil foda, né, cara? Nossa, velho, isso aí, sinceramente, é frustrante a gente vir aqui e falar umas coisas dessas, né? Mas é o que eles têm a favor, filho. O que eles têm a favor é isso, porque se chega nas próximas eleições, o Augusto Melo não pode concorrer de novo. Ele vai indicar alguém. Ele indicando alguém para ser presidente do Corinthians, obviamente que essa pessoa vai ganhar, porque Renovação e Transparência vai falar o quê em campanha? Eles vão falar o quê? O cara fez tudo no Corinthians. O único jeito de tirar Augusto Melo hoje do Corinthians não é no modo democrático, é no golpe, tá, fiel? Não é em votações, é em golpe. E é isso que aí a oposição quer fazer com o Timão. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião e muito, tá? Vou responder todos os comentários, prometo para vocês, então pode comentar aí. E vamos falar agora sobre o pedido do Ramon Dias, que é o centroavante Verratti, tá, fiel? Que pertence ao Vasco, que muitos dizem aí que é um novo Romero, que tirou o Vasco da segunda divisão. Na realidade, quem tirou o Vasco da segunda divisão foi o Santos, né? Que perdeu o último jogo em casa para o Fortaleza. É um jogador que ele faz bastante gols, tá? Os números dele são bons no Vasco. Eu não trouxe os números dele, posso deixar nos comentários ou vocês podem olhar aí no Transfer Market também, tá? É um jogador bom, não é um jogador ruim, é um jogador que se posiciona bem, só que tem vários ângulos pra gente enxergar esse pedido do Ramon Dias. Primeiro, ele tem 36 anos de idade, tá? A gente tem que tomar cuidado para o nosso clube não ficar muito velho, principalmente o nosso setor de ataque. Segundo, corintianeiro, esse cara tá vindo para substituir o Yuri Alberto ou para compor elenco? Se for para compor elenco para os próximos campeonatos, Corinthians que vai classificar para a Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar Brasileirão, a gente vai precisar de um elenco extenso. Tudo bem, eu apoio, é um bom jogador para a reserva do Yuri Alberto. Se for para ver titular no lugar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto tá saindo, aí não. Aí não.
Aí a gente precisa de um centroavante de peso. Você vai lá na Europa e vai trazer um cara de peso. Um cara de respeito. Um cara de nome. Porque a gente trazer o Verratti para substituir o Roberto, aí para mim não faz sentido nenhum, tá? Porque aí você tá trocando 6 por 3, 6 por 1. Não é 6 por meia dúzia. Você não tá tirando um cara bom e pondo um cara do mesmo nível. Você tá tirando um cara bom e pondo um cara muito abaixo do Yuri Alberto. Muito abaixo do Yuri Alberto. Aí eu dispensaria essa indicação do Ramon Dias. Então a gente tem que saber colocar se o Verratti vem para o lugar do Yuri Alberto ou vem para compor elenco. E isso a gente vai saber mais tarde. Só que o Corinthians já iniciou negociações com o cara, tá? O Corinthians já iniciou negociações. Primeiro, porque o Ramon Dias está com moral no Corinthians, tá? Hoje eu acho que é incontestável aqui alguém falar que o Ramon Dias não merece uma chance no Corinthians. Sei que muitos aqui ainda não gostam dele. Eu trouxe a informação que ele ficaria no Corinthians para 2025 lá atrás. Eu não sou engenheiro de obra pronta como muitas pessoas aí, não. O Ramon Dias vai ficar, né? Agora vai ficar, agora é bonitinho, né, meu irmão? Tá ganhando todo o jogo, aí agora ele vai ficar. Quero ver você ter cravado lá atrás, igual o corintianeiro aqui cravou, tá? Lá atrás, antes do jogo Corinthians e Palmeiras, eu falei Ramon Dias é treinador do Corinthians para 2025 e muita gente aqui me esculachou e hoje tem prova. Isso é importante a gente falar, porque mostra que a gente trabalha com informação e não com opinião. Então o Verratti, fiel, ele pode vir para o Corinthians, existe já a conversa. Ramon Dias está com moral para isso, meu irmão. O Corinthians ele vai indicar, o Corinthians vai tentar trazer. Só que, como eu disse para vocês, se for para substituir o Alberto, não, barra. Ou vem para compor elenco, o Corinthians contrata outro camisa 9. Porque se for para o Corinthians vender o Yuri Alberto e ficar com o Verratti, aí eu acho que o Corinthians está andando para trás, está trocando aí um excelente jogador por um cara que não chega nem nos pés do Yuri Alberto, tá? Agora, se for para compor elenco, tudo bem. Aí eu concordo. E vocês, fiel, o que vocês acham? Vocês acham que ele seria um bom substituto para o Yuri Alberto? Ou apenas para compor elenco? Vocês acham que eu tenho razão? Ou não? Se o Yuri Alberto sair, o Corinthians merece um cara de mais status. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Hoje à tarde tem mais vídeo. Espero vocês aqui. E vai, Corinthians!